Boa tarde, 703. Vamos aí para mais uma correção da atividade da aula anterior. Lá na página 14, ele pediu que você aplicasse a propriedade distributiva e calculasse. Então, vamos lá. Na primeira, por mais que você queira, não resolva aqui, porque foi especificado que é para aplicar a propriedade e depois calcular. Então, distribuindo 4 vezes o menos 5, mais 4 vezes o menos 8. Mais vezes menos, menos, 4 vezes 5, 20. Mais vezes menos, menos, 4 vezes 8, 32. Somando os sinais iguais, soma e repete o sinal. 50 mais 32 são 52 e o sinal permanece negativo. Letra B. Distribuindo o fator menos 3 com as parcelas menos 7 e menos 6. Menos 3 vezes menos 7. O mais continua, menos 3 vezes o menos 6. Menos vezes menos mais, 3 vezes 7, 21. O mais continua, menos vezes menos mais, 3 vezes 6, 18. Quando a gente tem sinal de mais, antes você esquece ele e permanece quem está dentro. Então, ficou mais 21 com mais 28, que dá 39. Espero que isso não seja problema mais. Letra C. Distribuindo o fator menos 5 com as parcelas mais 2 e menos 2. Perceba que o sinal entre as parcelas, seja positivo ou negativo, ele permanece aqui, ó. Então, é menos 5 vezes o mais 9, mais o menos 5 vezes o menos 2. A gente deve resolver primeiro as multiplicações. Menos vezes mais, menos, 5 vezes 9, 45. Mais, menos vezes menos, mais, 5 vezes 2, 10. O sinal de mais de fora você esquece e permanece quem está dentro. Então, vai ficar menos 45 somado com mais 10. Não é isso? Menos 45 com mais 10, menos 35. Porque subtrai, dá o sinal do maior módulo. E o maior módulo é 45. Então, que eu sempre falo com você, subtrai, dá o sinal do que tem mais. Se tem mais negativo, continua negativo. Se tem mais positivo, continua positivo. Letra D. Distribua. Menos 8 vezes menos 4, menos, repete, menos 8 vezes mais 3. Menos vezes menos mais, 8 vezes 4, 32. O menos desce, menos vezes mais, menos, 8 vezes 3, 24. Mais 32, o menos é o oposto. Lembra? O oposto de menos 24, mais 24. Sinais iguais, soma e repete o sinal. 32 com 24, 56. Ou mais 56. Na página 15, a questão 2, o que acontece? Ele pediu para que você escrevesse um dos fatores como soma ou subtração, adição ou subtração. Eu coloquei o 23. Então, 23 é 20 mais 3. Eu escrevi 20 mais 3 vezes o 14. Agora, a gente vai distribuir, que foi o que pediu. 14 vezes 20 mais 14 vezes 3. 14 vezes 20, 14 vezes 2, 28, acrescento 0. 14 vezes 3, 42. E somando os dois, 322. Letra B. A letra B é negativo. Você tem que tomar cuidado para não escrever isso aqui, ó. A maioria comete esse engano. Menos 83 é igual a menos 80 com mais 3. Só que se eu fizer isso aqui, não vai dar 83, vai dar menos 77. Então, isso está errado. O que é menos 83? É menos 80 com menos 3, tá certo? Toma cuidado. Então, transformando, ficou menos 80 vezes menos 80 com menos 3. Menos 7 vezes menos 80, mais menos 7 vezes menos 3. Tá certo? Porque você vai juntar isso com isso. Menos vezes menos, mais 7 vezes 80, 7 vezes 8, 56, acrescento 0. Mais, continua,
menos vezes menos, mais 7 vezes 3, 21. Sinal de mais de fora, não me interessa ele, eu permaneço com quem está lá. Vai ficar 560 mais 21. E 560 com 21 são 581. Letra C, da questão 2 ainda. Eu transformei o 49. 49 é 40 mais 9. Distribua menos 16 vezes, troquei de caneta sem querer aqui, que multiplica quem? O 40, mais menos 16, que multiplica o 9. Menos vezes mais, menos. 16 vezes o 4, 64, e acrescento o 0. Mais, menos 16 vezes o 9. Menos vezes mais, menos. 9 vezes 6, 54, vai 5. 9 vezes 1, 9 mais 5. Mais de fora continua menos, então vai ficar menos 640, menos 144. Sinal igual, continua. 4 mais 0, 4. 4 mais 4, 8. 1 mais 6, 7. Letra D. Como que eu decompus o menos 124? Se ele é negativo, ele é menos 100, com menos 20, com menos 4. Tudo bem? Vamos aplicar a propriedade distributiva, ó. Perdão a inversão das canetas aí, mas faz parte. 8 vezes menos 100, somado com 8 vezes o menos 20, somado com 8 vezes o menos 4. Mais vezes menos, menos 8 vezes 100, 800. Mais vezes menos, menos 8 vezes 20, 160. Mais vezes menos, menos 8 vezes 4. Aí é só somar. Sinal igual, vai continuar negativo. 800, 960, 992. Tudo bem? A questão 3, eu envio o gabarito porque ela é muito extensa, tá bom? Vem o próximo item aí, que é a divisão de números inteiros. A divisão de números inteiros, ele coloca para vocês, nem é uma atividade, é a explicação da matéria. O que a gente vai colocar aqui? Ele coloca lá assim: toda multiplicação gera duas divisões, correto? Então, uma multiplicação gera duas divisões. Ele quer que você faça o seguinte, eu vou fechar aqui para não ter confusão. Escreva duas divisões para cada uma destas multiplicações. Ele colocou prontinho para você e para você colocar as divisões. Isso é a prova real. Quais são as duas divisões que são geradas aqui? É o produto, 462, dividido por menos 11. Se você fizer essa conta, com certeza vai dar outro fator, que é menos 42. Qual seria a outra divisão gerada por esta multiplicação? O produto, 462, dividido pelo outro fator, menos 42, que com certeza vai dar o outro fator, menos 11. Mais uma? Então, vamos lá. 17 vezes menos 72, menos 1.224. São duas divisões que são geradas a partir daqui. Menos 1.224, dividido pelo segundo fator, com certeza vai dar o primeiro fator, que é 17. Pega a sua calculadora e confira. A segunda divisão gerada por essa multiplicação é menos 1.224, dividido pelo primeiro fator, 17, que com certeza vai dar o segundo fator, menos 72.
aí as demais você mesmo faz, ok? Mas eu envio o gabarito, se for o caso. É a mesma questão aqui, né? Eu não vou fazer aqui. Depois disso, na página 16, ele coloca alguns marcadores para vocês. Observe com atenção estes exemplos. Escreva que exemplos? Aqueles que a gente acabou de fazer agora. E ele quer que você responda algumas perguntas. Divisão de número positivo. Observe com atenção o exemplo. Escreva o que é possível afirmar a respeito do sinal do quociente de uma. Resultado do quociente é resultado da divisão, não é isso? Então, se eu for colocar aqui, ó, menos vezes menos deu mais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes mais, menos. Então, o que acontece com o quociente ou com o resultado da divisão de um número positivo por um número positivo? O resultado vai ser positivo. É isso que é para completar aí na página 16. O que acontece com o quociente e com o resultado quando a divisão é de um número positivo por um número negativo? O resultado é negativo. O que acontece quando a divisão de um número negativo por um número positivo? O resultado negativo. E quando a divisão é de um número negativo por um número negativo? O resultado é positivo. Eu pus sinal, você escreve, tá bom? Bem, o que a gente pode concluir? As regras da divisão seguem as mesmas regras da multiplicação. Aí ele te pede para calcular mentalmente, também lá na página 16. Mais 54 dividido por menos 9 é menos. 54 por 9, 6. Menos dividido por mais, menos 130 por 10, 13. Menos dividido por menos, mais 25 dividido por 5, 5. Ou seja, nada de novidade aí. Você pode usar as mesmas regras da multiplicação para a divisão. Então, as regras são as mesmas. Na página 16, você tem as atividades. Essas atividades começam com a 1 e que relembra a porcentagem. Então, vamos lá. Tem um extrato de banco aí de uma pessoa, da Letícia. Ela tem R$ 840 devedor. Ele explica o que é o D, né? E o valor 840 pode ser um número negativo, porque representa dívida. E para pagar isso, a Letícia vai pagá-lo em 3 prestações, com um acréscimo de 10%. Na letra A, ele te pergunta, juntando o acréscimo para o parcelamento da dívida, quanto Letícia pagará ao banco? Bem, a primeira coisa que você vai ter que fazer é o cálculo de 10% de 840. 10% de 840, como que a gente calcula? 10% é a fração 10 sobre 100, vezes 840. 10 vezes 840, 8.400. 10 vezes 1 que está aqui, ó, 100 vezes 1, 100. 8.400 dividido por 100, se vocês lembram do ano passado, a gente pode simplificar aqui, vai ficar 84 dividido por 1, que dá 84. Lembrando que isso é dívida. Então, isso aqui, dentro do problema, é menos R$ 84. Outra forma de calcular, e eu espero que vocês lembrem, 100 dividido por 10 dividido por 100 é 0,1 vezes 840. 0,1 vezes 840. A gente multiplica normalmente, o zero não precisa. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 8, 8. Quantas casas? Uma. Então, deu 84 da mesma forma. Só que é menos 84 porque é dívida. Qual é a dívida da Letícia? Os menos 840 que ela já devia, somado com menos 84, que são os juros.
Somando 840 com 84, 924. Como são os dois negativos, continua negativo. Letra B. Qual seria o valor de cada parcela? Ela não vai pagar em 3 parcelas? Então, é só pegar menos 924 e dividir por 3. Menos dividido por mais é menos. E 924 dividido por 3, 308. Tudo bem? Número 2. Em cada item, determine o quociente e escreva uma multiplicação correspondente à divisão. O que ele quer que você faça? Eu não vou fazer todas. Eu vou mandar o gabarito, tá bom? Mais dividido por menos? Menos. 60 dividido por 5, 12. Ele quer uma multiplicação referente a isso. Quem seria a multiplicação? O quociente, menos 12, vezes menos 5. Tem que dar quanto? Menos vezes menos, mais 12 vezes 5, 60. É isso que ele quer de vocês. Mais uma, menos dividido por menos, mais 18 dividido por 3, 6. Qual é a multiplicação referente a isso? Mais 6 vezes menos 3. É a prova real. Mais vezes menos, menos 6 vezes 3, 18. Pode verificar que ele está querendo é a prova real, tá bom? Além disso, é para você certificar que a regra da divisão é a mesma da multiplicação. Questão 3. Quem tem a questão 3? Escreva uma operação para representar cada afirmação e determine o resultado. Eu vou ler para vocês aqui e a gente acompanha cá, tá? Ó, o triplo de menos 14. O triplo é 3 vezes. Então, 3 vezes menos 14, menos 42. A metade de menos 58. Metade não é dividir por 2? Então, é menos 58 dividido por 2, menos 29. O quádruplo, 4 vezes.